Muito bem, boa tarde, senhoras e senhores. 1h15 agora, estamos dando início a mais uma edição do programa Cara a Cara com a Verdade. Hoje, 15 de novembro, dia da proclamação da República, é feriado nacional. No programa de hoje, você vai acompanhar que o governador Helder Barbalho reforça ações de proteção à Amazônia durante entrevista ao programa nacional. E ainda, construção de 2 novos viadutos devem melhorar a mobilidade na região metropolitana de Belém. O programa Cara a Cara com a Verdade desta quarta-feira está começando. Deu para dar aquela forca, né? Não foi um fim de semana prolongado. Caiu exatamente no meio da semana, na quarta-feira. Portanto, tudo volta ao normal amanhã, quinta e sexta-feira. O governador Helder Barbalho tem reforçado a ideia de que a floresta viva precisa valer mais do que a floresta morta. E para isso, ele participou esta semana do programa Roda Viva, onde destacou ações que o governo vem realizando ao longo dos últimos anos. Vamos ver na reportagem. O governador do estado, Helder Barbalho, participou na última segunda-feira do programa de entrevistas Roda Viva e falou sobre as alegações da fumaça que tomou conta de Manaus nos últimos dias. O governador foi questionado sobre o assunto durante a sua participação no programa e esclareceu que, sem dados técnicos e científicos, não se pode afirmar que a fumaça em Manaus seja ocasionada por queimadas vindas do estado do Pará, levando em consideração que o nível de calor e o foco de queimadas em Manaus aumentou 300% nos últimos meses por conta da vegetação ressecada, enquanto no Pará apenas 170%, destacando que houve uma redução no desmatamento, mas um aumento nos focos de queimadas. O Amazonas cresceu em 300%. Os seus focos de queimada, e o Pará cresceu 170%. Portanto, houve de fato uma redução no desmatamento, mas houve um aumento nos focos de queimada. O que é isso para distinguir? Desmatamento é derruba a árvore para uso da terra. Foco de queimada é aquele ponto de fumaça, fruto desde um crime, de uma bagana de cigarro que possa ter jogado, mas também da vegetação seca e que gera um foco de queimada. E aí nós estamos agindo fortemente. Nós já conseguimos agir em redução de 33 mil focos de queimada pelos órgãos da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros do Estado, e essa será uma ação continuada. O fenômeno El Niño alavancou a temperatura no estado de Manaus e também no Pará, gerando uma seca extrema no leito dos rios. O governador Helder Barbalho deu destaques do fenômeno em uma entrevista em rede nacional. Nós temos um fenômeno El Niño que alavancou a temperatura a um patamar nunca antes visto, gerou uma seca extrema que secou o leito dos rios da região, que fez com que a vegetação estivesse extremamente seca, o que impulsionou, por um lado, o nível de focos de queimada, como também a exposição pelo leito do rio ter baixado de areia, que acabou gerando uma cortina de areia e de fumaça que acabou tomando conta do território, particularmente no estado do Amazonas. O governador destacou que o estado do Pará e Amazonas foram responsáveis pela redução do número do desmatamento apresentado pelo governo federal e declarou que se trata de uma vitória de todos os paraenses. Muito bem, portanto, você ouviu o que disse o governador. Este aí é um programa transmitido nacionalmente pela TV Cultura. E o governador foi muito feliz, logicamente, respondendo todas as perguntas à altura dos jornalistas, mostrando que
o tamanho da sua preocupação para com o povo da Amazônia, o tamanho da sua preocupação para com a nossa floresta. E ainda falando do governador Helder Barbalho, ontem à tarde, o Helder assinou a ordem de serviço para o início das obras de construção de 2 viadutos na BR-316. Vamos acompanhar então aí mais um momento muito especial, principalmente para o povo lá do município de Ananindeua, né? Aliás, é uma obra da mais alta importância para a mobilidade da nossa cidade. Os viadutos, eles serão de concreto armado e vão atravessar a rodovia com os seus 60 metros de extensão. Eles terão mão dupla, ou seja, o viaduto da Independência vai possibilitar que o motorista que vier pela BR-316, no sentido Belém-Marituba, possa acessar a Avenida Independência e mais, o condutor que vier pela Independência possa pegar a BR-316 exatamente no sentido saída da capital. Já o viaduto da alça viária possibilitará que os motoristas que estiverem trafegando na BR-316 no sentido Marituba-Belém possam entrar na alça viária e os que estiverem saindo da alça viária consigam seguir para Belém de forma mais prática. A construção dos 2 viadutos deve melhorar, logicamente, a mobilidade da região metropolitana de Belém. É mais uma grande obra com a assinatura do governo do estado. Durante o discurso, o chefe do executivo ressaltou a importância das construções, assim como o avanço nas obras do BRT metropolitano. Vamos ouvir. Esse é um momento especial dentro das estratégias de mobilidade urbana para a região metropolitana de Belém. Nós estamos, governo do estado, assinando a ordem de serviço no dia de hoje para a construção de viadutos que permitam a integração da alça viária com a Independência e a BR-316, da mesma forma, no sentido inverso, daqueles que venham da Avenida Independência possam ter acesso à alça viária e ao sentido contrário da BR-316. A estratégia é que nós possamos, com isto, evitar a necessidade de adentrar até a rodovia para fazer os contornos e fortalecer os modais de transporte coletivo, o BRT, quando da sua funcionalidade no final do primeiro semestre de 2024. As obras iniciam-se imediatamente, nós já avançamos no processo licitatório, já está concluso. Da mesma forma também os projetos básico e executivo necessários para que a obra possa acontecer. E a última etapa que estava sendo aguardada, que era o processo de desapropriação das áreas necessárias para as intervenções, também foram já solucionadas, o que permite com que ainda neste momento de verão amazônico nós já possamos estar iniciando os trabalhos. Muito bem. Mais uma grande obra com a assinatura do governo do estado. Nós estamos realmente vivendo alguns momentos de, digamos assim, grande concentração de veículos na entrada e saída da cidade. É importante que neste momento as pessoas possam ter um pouco de paciência. É uma obra grande, mas o tamanho da importância dessa obra para a mobilidade urbana é algo realmente assim que a gente fica sem palavras. Belém tem crescido, aliás, tem aumentado o número de veículos nas ruas, né? Tem crescido o número de veículos nas ruas. E é preciso que novas ruas sejam abertas. E aí o governador Helder Barbalho, mostrando toda a sua preocupação, mais uma grande obra da mais alta importância, é a necessidade que nós
precisamos. Você que usa a BR diariamente, tenha um pouco de paciência. A gente entende que é preciso viver este momento agora para que depois possamos aproveitar e ter à nossa disposição obras que realmente estão aí mostrando a sua grande importância. Portanto, vamos esperar. É aquilo que o Helder tem falado, né? Ele veio realmente para comandar este estado por muitos anos. 1h26 agora em Belém do Pará. Boa tarde, eu vou a um intervalo comercial e eu já volto em 2 minutos. Black Friday na Marques. Neste novembro, a Marques vai lançar o maior e melhor Black Friday para você. Alinhamento e balanceamento em 3D a partir de R$ 50. Troca de óleo e filtro a partir de R$ 140. E mais, 25% de desconto em todos os serviços. De motores e transmissões a funilaria e pintura. A maior oficina do estado é aqui. Vem pra Marques. Black Friday é na Marques. A T-Norte tem mais de 100 destinos pelo país. Somos especialistas em logística multimodal do norte do Brasil. Possuímos as mais importantes certificações Anvisa. Nossa carga é rastreada 100% online e em tempo real. E além disso, possuímos integração completa de dados. Abastecimento, cadeia fria e carga seca, não importa. A T-Norte faz. Ligue pra gente, T-Norte. Transportamos saúde por todo esse Brasil. Por todo o Pará, cada estudante tem o poder de influenciar o seu futuro. Chegou o Enem Pará 2.0, uma plataforma lançada pelo governo do Pará, com professores renomados, materiais didáticos, exercícios autocorrigíveis e simulados. São mais de 1.200 aulas divididas em 15 disciplinas para todos se prepararem da melhor forma para o Enem. Com o Enem Pará 2.0, é você que influencia o seu futuro. Governo do Pará. 1h28 agora, a Polícia Militar prendeu 5 suspeitos de saquear uma balsa em Abaetetuba. A embarcação transportava tintas, telhas e 9 triciclos, todos avaliados em quase R$200 mil. Milena Assis traz os detalhes na reportagem. Tudo começou quando o piloto de um rebocador que conduzia 2 balsas na noite do último domingo decidiu desatracar uma delas por conta de um princípio de infiltração. O homem foi ouvido pela polícia. Ele alega que o peso da carga estaria mal distribuído e, por isso, havia perigo da embarcação afundar. Após deixar a balsa na Bahia, ele avisou a transportadora e seguiu viagem. Porém, durante a madrugada da última segunda-feira, ribeirinhos teriam saqueado a carga e jogado os triciclos na água. Acionada uma guarnição do 31º Batalhão de Polícia Militar, foi de lancha até o local onde a balsa estava à deriva. Já pela tarde, flagrou 5 homens dentro da embarcação. Eles foram presos em flagrantes, suspeito de saquear a balsa na Ilha do Capim, na Bahia, de mesmo nome em Abaetetuba, no Nordeste paraense. Segundo a polícia, a embarcação transportava, entre outras mercadorias, uma carga de tintas, telhas e 9 triciclos, cada um avaliado em R$195 mil. Porém, ainda não há um relato oficial e detalhado de todos os itens saqueados. Quanto aos triciclos, a PM conseguiu marcá-los para que as autoridades possam retirá-los. Os militares do 31º Batalhão farão a patrulha do local para que nada mais seja saqueado. Esse tipo de crime vem crescendo a cada dia, né? O número de piratas na Amazônia é assustador. Você já não consegue mais navegar nos nossos rios como antigamente. Embarcações são assaltadas, o crime organizado se estabeleceu nos nossos rios. Apesar de toda
a força da nossa segurança tentarem combater esses camaradas é meio difícil, viu? É meio difícil porque eles vivem isto aí, sempre viveram, a vida deles sempre foi fazer isso nos rios. Eles sabem exatamente onde se esconder, sabem onde tem um furo, onde tem um igarapé, eles roubam e fogem exatamente dificultando o trabalho da polícia. Queria saber por que esse áudio está subindo, está aumentando e diminuindo aqui nos estúdios. Zureta, você me ouve? Está muito alto aqui dentro do estúdio. Continua. Continua. Estamos tentando acertar no ar exatamente o volume exato para não atrapalhar o apresentador. Agora ficou legal. Quanto mais a polícia combate, novos casos, mais casos são registrados. Isso que a gente traz ao seu conhecimento. Fora o que rola e a gente não fica sabendo, a imprensa não toma conhecimento. Mas ficou muito perigoso navegar nos rios da Amazônia. Carga saqueada, a polícia prende suspeitos e devolve a carga aos seus legítimos donos. 1h32, equipes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam cerca de 41 quilos de cocaína. Isso foi em Castanhal, viu? Os entorpecentes estão aí avaliados em cerca de 5 milhões de reais. Estavam escondidos dentro de um veículo que foi abordado pelos agentes. Maísa Santos e os detalhes na reportagem. Os cerca de 40 quilos de substância semelhante à cocaína foram apreendidos durante a noite por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, PRF. Conforme as informações das autoridades, tudo ocorreu durante uma fiscalização realizada na altura do quilômetro 54 da rodovia BR-316, trecho que faz parte do município de Castanhal, na região metropolitana de Belém. Por volta das 19 horas, foi dada a ordem de parada a um veículo que desobedeceu os agentes e empreendeu fuga. No entanto, os policiais utilizaram a viatura para fazer a perseguição até que alcançaram o veículo cerca de 1 quilômetro à frente. Segundo os agentes, o que chamou a atenção é que o motorista do carro teria ficado bastante nervoso, apresentado uma certa insegurança diante dos policiais. De acordo com os agentes, eles realizaram a fiscalização do veículo e encontraram cerca de 13 tabletes contendo uma substância que aparentava ser pasta base de cocaína. Desta maneira, os policiais realizaram uma busca minuciosa, sendo encontrado na traseira do veículo mais 27 tabletes, o que totalizou 40. Conforme os agentes, é estimado que essa apreensão causou um prejuízo de aproximadamente 5 milhões de reais para o crime organizado. Questionado sobre o material ilícito, o condutor afirmou que receberia uma quantia em dinheiro para levar os entorpecentes da cidade de Marituba para o município de Castanhal. Diante dos fatos, o condutor e a droga apreendida foram levados até a sede da Polícia Federal em Belém para os procedimentos cabíveis, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas. 1h35, mais uma grande ação aí com êxito total da Polícia Rodoviária Federal. Pasta base avaliada em mais de 5 milhões de reais. Isto aí, na verdade, digamos assim, é uma baixa muito grande, viu? Isso é uma pancada no tráfico. Não contavam que a polícia estivesse atenta. O motorista ficou nervoso quando abordado e aí a experiência dos policiais rodoviários federais falou muito mais alto. 1h36 agora. Meus amigos, a equipe da Rede TV
esteve no último final de semana lá no município de Bragança. Estivemos em Bragança para atender, logicamente, algumas denúncias que chegaram lá do município. Na semana passada, nós anunciamos neste programa que uma grande operação foi realizada na casa do prefeito Raimundão, lá de Bragança. O áudio aqui no estúdio está perturbando o meu ouvido. Acho que eu vou ter que subir aí e quebrar esses caras na porrada para ver se eles conseguem pelo menos entender o que a gente quer. Pois é, não sei o que está aumentando, então tem um fantasma que está rodando por aqui, né? Chamar alguém para benzer o estúdio. Então, meus amigos, houve esta operação na casa do Raimundão. Nós noticiamos o fato aqui amplamente. Desvio de 19 milhões, busca e apreensão lá na casa do prefeito. Vários mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil. Isto foi na semana passada lá na casa do Raimundão. Não só na casa dele, na residência das filhas, além de outras pessoas acusadas de cometer vários crimes, entre os quais o desvio de mais de 19 milhões de reais. A história que nós vamos contar envolvendo o Raimundão e a família dele nessa transação de milhões passa pela gestão do ex-governador Almir Gabriel. Passa pela gestão do ex-secretário de Obras. Meus amigos, tem muita história para ser contada em detalhes envolvendo o prefeito de Bragança, o Raimundão e a família dele. Os mandados de busca e apreensão na casa do Raimundão foram cumpridos por determinação do desembargador Leonan Cruz, do Tribunal de Justiça do Pará, que ordenou, meus amigos, também a apreensão de bens como veículos e outros pertences no valor, além de um apartamento, bem como o bloqueio de contas bancárias dos acusados, justamente para garantir o ressarcimento aos cofres públicos do dinheiro desviado. Popularmente conhecido como Raimundão, aí o Raimundão, prefeito é acusado, junto com a mulher e as filhas, de corrupção e associação criminosa por desviar dinheiro público do programa Asfalto na Cidade e fraude em licitação. Os mandados foram cumpridos pela Diretoria de Combate à Corrupção e nós vamos trazer uma reportagem completa sobre este assunto, provavelmente no programa de amanhã. A investigação dos crimes atribuídos ao prefeito Raimundão e a família dele foi feita pela Delegacia da Polícia Civil de Bragança, depois que a Auditoria Geral do Estado apontou diversas irregularidades ocorridas na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas. Aquilo que a gente falou ainda há pouco. Essa bronca vem da gestão do ex-governador Almir Gabriel. E há quem diga que o Raimundão e sua família teria se beneficiado com muitos milhões de reais com essa história de asfalto. Conforme o processo que temos aqui, estamos acompanhando, a empresa Rodoplan Serviços de Terraplanagem Limitada pertence ao prefeito e às filhas. E segundo o blog Ver o Fato, foi utilizada para desviar recursos públicos, realizando pagamentos irregulares, montagem de boletins de medição e subcontratações ilegais, condutas perpetradas em desconformidade ao interesse público. Aí, para quem não conhece, este é o prefeito de Bragança, o Raimundão. Aguardem, porque a Rede TV
está produzindo uma super reportagem para mostrar a verdadeira face do prefeito de Bragança, o Raimundão. Uma reportagem que vai mostrar a verdade. Este programa tem um compromisso com a verdade. Nós temos um compromisso de levar até os senhores telespectadores tudo da forma como acontece. E nesta reportagem, vocês vão poder acompanhar como é que funcionava todo o esquema comandado pelo Raimundão e a família dele através das empresas. O prefeito de Bragança que vocês elegeram. O Raimundão está numa agora de querer fazer a todo custo o próximo prefeito. Consequentemente, a sua preocupação é colocar alguém do seu time para que ninguém descubra as falcatruas que esse camarada vem praticando à frente da Prefeitura de Bragança. Muito bem. Nós vamos exibir agora, senhoras e senhores, uma reportagem feita pelo repórter Danilo Alves, onde, mais uma vez, a Rede TV traz à tona a morte do radialista, do Jairo Souza. Oi? Não entendi. Então, meus amigos, já está lá em cima a matéria? Ok. Então, a reportagem que vamos exibir agora, ela vem exatamente questionando mais uma vez um fato que até agora não foi esclarecido. É a morte do radialista Jairo Souza, que vinha denunciando uma série de desmandos administrativos praticados na gestão do prefeito Raimundão. A morte deste rapaz, até hoje, não foi esclarecida. Vocês vão acompanhar todos os detalhes na reportagem, aí você fica se perguntando: o radialista morreu em função de estar denunciando coisas dentro da administração do prefeito Raimundão. Vamos acompanhar a reportagem onde o Danilo Alves traz todos os detalhes. Aí você vê, portanto, o Jairo Souza no exercício da profissão, quando então fazia o seu programa de denúncias, um programa onde ele falava as travessuras que ocorriam na gestão do prefeito Raimundão. A polícia tem que descobrir quem são os mandantes. Qual o principal motivo da morte do Jairo Souza? Vamos à reportagem com Danilo Alves. Um grupo político que comanda uma cidade com ameaça, violência e mortes. Um atentado à imprensa difícil de esquecer. Familiares e amigos de Jairo Souza ocuparam a frente do Fórum da Comarca de Bragança com faixas em pedidos de justiça na manhã desta terça-feira. 11 pessoas estão arroladas no processo envolvidas na morte do radialista. Entre elas, o vereador de Bragança, César Monteiro, que responde em liberdade. Já
faz 5 anos de um crime ainda cheio de perguntas. Quem mandou matar Jairo Souza? O radialista que foi assassinado em frente à emissora onde trabalhava tinha inimigos políticos, segundo o Ministério Público do Estado. Conforme o MP, ele era um dos únicos apresentadores que denunciava supostos esquemas de corrupção e outros crimes cometidos pelo atual gestor da cidade de Bragança. Após a investigação da polícia, desvendou-se algo macabro. Um grupo de extermínio que agia em Bragança foi contratado para assassinar o radialista por R$30 mil. Valor arrecadado através de uma vaquinha que teria sido pago pelo ex-vereador para o líder do grupo, um homem conhecido como Calá. 11 pessoas foram presas, mas só uma permaneceu na prisão. O irmão de Jair, o jornalista Jade Souza, acredita que o verdadeiro mandante do crime é o prefeito Raimundão. Nossa revolta não é só minha, faz parte da família, mas da sociedade bragantina. É um processo parado, parece que está parado na justiça. Os arquitetos de todo esse processo, né, que articularam, porque tu acompanha aí, tu pode observar também o depoimento do próprio vereador. Ele fala que quando a polícia chegou em 2018 para fazer a apreensão, busca a apreensão dos envolvidos, secretários saíram correndo, se esconderam, e o vereador soube que a polícia estava e conseguiu fugir. Quando a polícia de investigação lá, a divisão de homicídio, estava lá na casa dele, ele conseguiu. A primeira coisa que ele fez foi na casa do prefeito. Ele se juntou lá com o Luciano Brito, que era o secretário de obras também na época, falaram com o prefeito. Tu pode ver isso no depoimento do próprio vereador perante a polícia. Ele fala que não, que ele soube que realmente a polícia estava em Bragança para prender os envolvidos. Ele simplesmente foi na casa do prefeito, do Raimundão, tentar falar com o prefeito para pegar uma orientação. Ele com o Luciano, de lá saíram, sumiram, ficaram foragidos, né? Então, a nossa revolta, por que não, os outros, né? As outras e os outros envolvidos em toda essa a arquitetura aí desse processo, desse crime, não entraram na baila processual. Atualmente, Raimundão, como é conhecido na cidade, responde por processos de fraudes em licitações de obras públicas, nas quais ele se beneficiava com os próprios parentes. Antes de ser assassinado, Jairo chegou a denunciá-lo no programa de rádio. Como o inquérito da Polícia Civil foi encerrado devido à prisão dos envolvidos na morte de Jairo, o Ministério Público do Estado foi acionado para tentar descobrir quem foram os mandantes desse assassinato. No entanto, a última movimentação do processo aconteceu em agosto desse ano, quando imagens das câmeras de segurança no momento do assassinato foram solicitadas pelo MP, mas a polícia ainda não conseguiu fornecer essas imagens. Tudo que a família de Jairo quer é a verdade. Essa é a revolta e um processo parado de um cidadão, trabalhador, pai de família, pai de 14 filhos, que deixou aqui na nossa região, mas que era muito querido. E Bragança hoje sofre, né, a ausência do Jairo, que era a voz do povo aqui no rádio e na televisão. 1h49 em Belém. Enquadra aqui, por favor. Liga o microfone do Dr. Wendel e enquadra ele na câmera número 5, por favor. Este é um assunto que realmente estava embaixo do tapete. Nunca mais ninguém tinha falado absolutamente nada. E eis que agora o irmão do Jairo, o Jade Souza, resolve se pronunciar. Conforme ele mesmo acabou de falar na reportagem, suspeito de estar por trás de tudo isto aí, apesar daquela turma já ter sido presa, seria o prefeito Raimundão. É uma história que não chega ao fim, mas parece-me que agora o Ministério Público vai para frente, hein, doutor Wendel? Como é que a gente analisa essa situação? Boa tarde, Nonato. Boa tarde a todos os telespectadores do Cara a Cara com a Verdade. Isso mesmo, Nonato. O crime é ocorrido já há 5 anos e ainda não se chegaram aos verdadeiros culpados, né? Tendo em vista que esse crime foi um crime contratado. Chegaram os executores, foi indiciado também um vereador lá do município de Bragança, 11 pessoas indiciadas, mas a família, né, pelo conhecimento que tem ali de local
e pelas denúncias que o Jairo vinha fazendo, suspeitam, né, até mesmo de participação do prefeito Raimundão e sua família. Então, com esse novo, né, depoimento, com essas novas informações, a polícia precisa investigar. Só que como acabou, né, o prazo de inquérito dessa investigação, foi para o Ministério Público. E o Ministério Público solicitou diligências, né, em relação às imagens do local ali do crime. Então, o processo ainda está em tramitação, 11 pessoas envolvidas, e se tiver uma nova materialidade, uma nova prova, que tenha outras pessoas envolvidas, ou até mesmo se um dos acusados que foram presos e estão em liberdade, né, denunciarem quem são os mandantes, aí sim vai fechar todo o número de pessoas envolvidas nessa morte para que possam responder e ir ao tribunal do júri, Nonato. Agora, a gente teve um caso em Tucuruí, não sei se você lembra que a gente deu aqui, que foi feita uma busca e apreensão na prefeitura, e com essa busca e apreensão na casa de secretários encontraram indícios de participação de outras pessoas na morte do ex-prefeito lá. Jones William. Então, com a busca e apreensão que foi feita agora, recentemente pela DECOR, na prefeitura, na casa do prefeito, pode ser até que encontre alguma coisa se ele tiver realmente envolvimento. Então não há de se descartar que possa encontrar alguma materialidade em relação a esse crime, já que um vereador, uma pessoa que estava ali quando viu a operação na época da questão do homicídio, fugiu e foi primeiro na casa do prefeito. Qual o motivo de a casa do prefeito pedir uma orientação? Então, se isso está em depoimento, então pode ser que encontre alguma conversa, alguma materialidade em relação a essa participação, em relação aos mandantes, quanto foi pago, quem pagou, quem mandou pagar, e aí essas pessoas todas envolvidas têm que ser realmente denunciadas e processadas e irem ao banco dos réus. O que chama a atenção é a insistência do irmão do radialista em dizer que o Raimundão é o suspeito de estar por trás deste crime, né? Porque o irmão dele, o radialista, vinha denunciando as falcatruas do Raimundão. O radialista vinha denunciando as sacanagens, o esquema de corrupção que o Raimundão vinha comandando à frente da prefeitura de Bragança. Já deu pra gente ver que o Raimundão não é nem um santo. Já deu pra gente perceber que o Raimundão é um camarada extremamente perigoso. No programa de amanhã, eu mais uma vez vou trazer esta reportagem. Muita gente de Bragança que pegou a reportagem pelo meio vai poder acompanhar amanhã mais uma vez. É preciso que o nosso Ministério Público realmente intensifique o trabalho que agora está fazendo. É preciso chegar aos mandantes da morte deste rapaz, que à época em que morreu estava denunciando o forte esquema de corrupção implantado na prefeitura de Bragança ao comando do Raimundão e, segundo denúncias da mulher dele, da família dele. O radialista, logicamente, ao tomar conhecimento de como tudo acontecia, veio de público, no seu microfone, denunciar o esquema de corrupção na prefeitura, esquema este comandado pelo prefeito Raimundão e sua família, volto a dizer. No momento em que o radialista chegava para fazer mais um programa, né? Ele que chegava todos os dias, 5 horas da manhã, para apresentar o seu programa, um programa de denúncias, um programa de grande audiência na região. E eis que, no momento em que subia as escadas, foi covardemente assassinado. Segundo a família, segundo o irmão da vítima, o mandante, o grande responsável por isto, seria o prefeito Raimundão e sua família. Um outro detalhe que chama atenção aqui, que foi dito pelo irmão do radialista, é que a turma do prefeito
saiu por trás no dia em que houve o momento de prestar depoimento. É muito estranho, senhoras e senhores, que após todos esses anos não se tenha realmente fechado esta investigação. É preciso que seja investigado qual a participação do prefeito Raimundão, se é que ele tem alguma coisa a ver no crime deste rapaz. Qual a sua participação? A mulher do Raimundão, a primeira dama, teve participação? A primeira dama do município estaria ligada de alguma forma ao assassinato do radialista? Estas perguntas, quem tem que responder não somos nós. Estas perguntas são feitas pelo povo de Bragança. E eu estou aqui na condição de porta-voz da notícia, cobrando, logicamente, um posicionamento das nossas autoridades. Aí está, afirmado de forma catedrática, que o Raimundão, o prefeito de Bragança, o homem de 1001 artimanhas, estaria por trás da morte do radialista. Dr. Wendel, agora há pouco, citou um ponto bem interessante que foi dito pelo irmão do radialista, o Jade, na entrevista que deu agora há pouco ao repórter Danilo Alves. O cara foi na casa do prefeito pedir orientação. Vamos recapitular essa parte aí, por favor, doutor Wendel. Renato, que chamou a atenção que no dia da operação que foi feita a busca, apreensão e até a prisão dos acusados, na época do fato, um vereador fugiu da operação e foi direto para a casa do prefeito pedir uma orientação. E de lá, junto com o secretário de obras, segundo informações dele, um secretário de obras, eles ficaram foragidos, né? Até saber do que se tratava. Então, realmente, por que aquele vereador foi até a casa do prefeito pedir orientação? Então, Nonato, aqui ninguém está acusando ninguém. Jamais. A gente só está informando Cobrando. que tem pessoas envolvidas que contrataram esse crime. Não são os executores que iam de sua cabeça chegar, bora matar o radialista. O radialista estava prejudicando alguém. E alguém contratou... E pela reportagem, estaria prejudicando os interesses do Raimundão, prefeito de Bragança e sua família. Alguém contratou, alguém pagou, então todas essas pessoas envolvidas têm que sentar no banco dos réus. Então a polícia tem que fazer uma investigação mais aprofundada, ver quem tem indícios de participação. O Ministério Público agora pediu diligências de novas imagens de câmeras de segurança ali para poder fazer uma avaliação melhor em relação ao oferecimento da denúncia, ao aditamento da denúncia, sendo que realmente o crime ainda está aí impune, 5 anos que um pai de família, um trabalhador exercendo sua função de dar informações, perdeu sua vida. Igual como estamos dando hoje uma informação, a DECOR, a Divisão de Combate à Corrupção, fez uma operação agora recente no município de Bragança, fez uma busca e apreensão na casa do prefeito Raimundão, justamente investigando um desvio de verba pública de 19 milhões de reais, Nonato. Então é um crime de corrupção, é um crime de improbidade administrativa e tem que ressarcir o erário se ficar comprovado. Então esse tipo de delito que a gente está denunciando aqui também, que a polícia está investigando, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através do desembargador Leonan, deferiu o pedido de busca e apreensão na casa do prefeito e foi feito. Agora é analisar todo esse material apreendido e verificar realmente em relação a toda essa fraude na licitação, na contratação e desse desvio de 19 milhões, Nonato. E olha, meus amigos, a gestão do Raimundão é uma gestão manchada por muitas falcatruas. A gestão do atual prefeito de Bragança é uma gestão, meus amigos, que é uma verdadeira lama. Esta semana, vocês vão acompanhar em detalhes algumas travessuras
do prefeito Raimundão. Travessuras estas que vêm desde a época em que o governador era o Simão Jatreme. Já treme, não treme mais. Simão Jatreme. Essa bronca envolvendo milhões de reais é desde quando o Jatene era governador. Essa bronca, meus amigos, que levou a Polícia Civil e o DECOR, que é a Delegacia de Combate à Corrupção, os motivos que levaram esta turma de preto até a casa do Raimundão passa pela gestão do Pedro Abílio, ex-secretário de Obras do governo Simão Jatene. São muitos milhões. São muitos milhões. Em detalhes para você como funcionava o esquema lá dentro da Secretaria de Obras, na gestão do Pedro Abílio, onde o Raimundão foi muito beneficiado. A coisa está estourando agora. 19 milhões estão bloqueados. No programa de amanhã, nós vamos trazer mais detalhes de quem é o prefeito Raimundão na sua gestão. Raimundão deve enfrentar uma dificuldade muito grande para fazer o seu substituto. Diante de tantos fatos que estão sendo registrados, acho muito difícil o Raimundão, primeiro, reaver os bens que estão bloqueados. Porque pelo que a gente observa, pelo que a gente está acompanhando, que esse cara conseguiu realmente precisa ser investigado. O erário público precisa ser ressarcido. E para isto, o desembargador, o juiz que determinou, Leonan Cruz, bloqueou logo esses milhões. Bloqueou logo os milhões do Raimundão. Então são dois momentos que a Rede TV divide aqui, envolvendo o Raimundão. Primeiro, a questão do seu possível envolvimento na morte do radialista Jairo Souza. O segundo momento é a operação que aconteceu na casa dele. E em detalhes no programa de amanhã para Belém, região metropolitana e toda a região lá de Bragança. Consequentemente, eu quero aproveitar esta oportunidade e dizer que nós estamos querendo ouvir o prefeito Raimundão. Queremos saber o que ele tem a dizer, afinal, com relação à morte do radialista. Por que que ele é tido como suspeito? Por que seu nome aparece no envolvimento? E nós queremos dar esta oportunidade para que o Raimundão possa, então, se pronunciar. Também, Raimundão, tu tens a oportunidade de explicar toda essa lambança envolvendo o teu nome e das tuas empresas no governo do Simão Jatene. Claro, estamos aqui, à sua disposição, porque eu acho, Raimundão, que tu deves sim uma satisfação. Jamais seria acusado de alguma coisa que eu não cometi e ia ficar por isso mesmo, absolutamente. Então, quem cala, consente. Eu estou aqui te dando esta oportunidade, não estou te acusando absolutamente
Quem te acusa é o irmão da vítima, porque mora em Bragança, te conhece, sabe muito bem quem tu és. Portanto, Raimundão, exerça o seu direito de resposta. Estamos à sua espera. Aliás, eu preciso dizer aqui que no último final de semana, no momento em que a equipe de reportagem chegava em Bragança, o Raimundão pegava o beco. Imagina, o Raimundão, quando o avistou, a equipe de reportagem da Rede TV, não foi isso, Nazareno? Ele simplesmente desapareceu e tomou rumo ignorado. Rumo para quem vai para Juruteua. Fugiu como o diabo foge da cruz. Não precisa isso, Raimundão. Não precisa isso. O homem que não deve, não teme. O homem que não deve, não teme. No programa de amanhã, para você que perdeu a oportunidade, vai poder assistir mais uma vez essa história toda envolvendo a morte do radialista de Bragança e a provável participação do prefeito Raimundão. O que disse mesmo o irmão dele, doutor Endel? O irmão afirmou, Nonato, que em depoimento, o próprio vereador, no dia da operação policial foi cumprir o mandado de prisão e de busca e apreensão sobre a morte do Jairo, esse vereador fugiu, né, de sua residência, conseguiu buscar um abrigo na casa do prefeito para poder buscar orientação de como proceder. Isso é grave, né, doutor Endel? Ou seja, aí o prefeito Raimundão acaba entrando direto na cena do crime pelo fato de ter dado guarida e não ter denunciado a polícia? A autoridade policial, Nonato, devido aos fatos, quando começa a buscar informações de depoimentos das pessoas envolvidas, testemunhas, se é citado o nome do prefeito, o nome da mulher do prefeito, o nome de alguém, a obrigação da autoridade policial é intimar essas pessoas e ouvi-las. Então, não sei se ele foi ouvido nesse inquérito policial, o prefeito Raimundão, mas isso, essa informação direciona para que ele seja ouvido, se não foi ouvido. O Ministério Público agora, que já está com o inquérito devidamente pronto, está estudando todo o inquérito e para fazer uma denúncia, ou se já denunciou ou se quer fazer um aditamento à denúncia, precisa de mais informações, mais materialidade. Então, por isso está buscando imagens da cena do crime e até mesmo se vê algum nome ali que acha que tem algum envolvimento e a autoridade policial não indiciou, o Ministério Público solicita o indiciamento daquelas pessoas em fase de diligência para a autoridade policial. Então pode ser que mais pessoas venham a ser indiciadas e até denunciadas para responder o processo. Até porque a gente sabe que tem pessoas envolvidas como mandantes do crime, pessoas que fizeram o pagamento desse crime, que com certeza foi um crime encomendado. Ninguém ia sair matando, né, uma equipe, um grupo para matar uma pessoa, né, sem ganhar nada. Então alguém pagou isso e alguém mandou pagar. Então tem que descobrir isso, senão o crime realmente fica sem uma, vamos dizer assim, publicidade até para as pessoas que moram ali, que precisam ter conhecimento de quem encomendou essa morte e de se fazer justiça mesmo, Nonato. Mais uma vez, nós estamos aqui à disposição do jurídico do Raimundão, do próprio Raimundão, porque precisas te pronunciar, velho. Tu precisas te pronunciar diante do que está sendo exposto. Um outro detalhe que me chama a atenção, doutor Endel, é que a operação realizada na casa do Raimundão, alguns dias atrás, não teve a divulgação devida como eles sempre fazem. Eles fazem um estardalhaço quando vão fazer uma operação desta, né? E simplesmente tudo por debaixo dos panos, todo mundo caladinho, caladinho, caladinho. E foi uma operação relacionada a desvio de dinheiro público, doutor Endel. Que proteção é esta que o Raimundão e a família dele teve
que não houve nenhuma divulgação com relação a este evento. Depois, com o passar dos tempos, dos dias, 10 dias depois, é que a Rede TV aqui tomou conhecimento e trouxe à tona esta operação contra a corrupção realizada na casa do prefeito de Bragança. A polícia não divulgou, a assessoria de imprensa da polícia não divulgou, a assessoria de imprensa do tribunal também não divulgou. De fato que muito estranho, né, doutor Endo? Muito estranho, principalmente quando a coisa é tratada com o dinheiro público. Nonato, toda a medida cautelar, né, deferida pelo magistrado, que foi no caso o próprio desembargador Leonan Cruz, do Tribunal de Justiça, por ser prefeito, né, o alvo da operação, então ele deferiu a busca domiciliar tanto na casa do prefeito como na casa das filhas do prefeito, bloqueou bens, inclusive um apartamento, veículos foram apreendidos, até mesmo contas bancárias, né, foram devidamente bloqueadas, justamente por conta de uma investigação de um desvio de 19 milhões de reais. Então, Nonato, isso corre em segredo de justiça, ok, mas depois que a operação é cumprida sem nenhum tipo de vazamento de informações, tem que se dar publicidade realmente para a imprensa, tem que ter uma coletiva de imprensa informando que foi feita a busca e apreensão. Mas com a busca e apreensão, o material que for coletado, que foi apreendido, que for verificado, lá sim vai se saber os crimes, se tem materialidade, que tipo de crime, quem desviou, quem participou e até mesmo aquilo que eu falei, como foi no caso de Tucuruí. Uma investigação, você pode apreender um material de um outro crime, que é o crime que está sendo investigado da morte do Jairo. Então pode ser que com essa apreensão, pode-se ter alguma coisa, alguma informação, alguma materialidade que possa ser utilizado para aquele processo, que é um processo criminal de homicídio do radialista, Nonato. 1h12 em Belém, tem um outro detalhe. Eu estou aqui agora, neste exato momento, recebendo umas informações lá de Bragança, onde diz aqui: Nonato Pereira, boa tarde, estamos acompanhando o seu programa pelo YouTube. Não esqueça de dizer que o filho do Raimundão também é uma peça rara em Bragança. Procure investigar quem é o filho do Raimundão. Aí você vai entender muitas coisas. É pai, mulher, filhos e filhas. É uma quadrilha, Nonato Pereira, que se instalou na prefeitura de Bragança. Gostaria que não divulgasse meu nome, pois tenho medo de repressão. Vou até apagar para depois, né? É grave, meus amigos. É grave, as denúncias que chegam de Bragança são gravíssimas. Com a palavra, o prefeito Raimundão. Olha aí, você olha para essa foto, você diz que esse homem é um santo. Você olha para esta foto, você diz, este homem vai para o céu. Isso aí não tem vaga nem no céu da boca, minha gente. 1h15 em Belém do Pará, nós vamos encerrando agora mais uma edição do programa Cara a Cara com a Verdade. Agradecendo a todos os senhores, desejando uma ótima quarta-feira, um bom feriado. E a gente vai se encontrar amanhã, mais uma vez, aqui no nosso Cara a Cara com a Verdade. O programa agora está em novo horário, viu, gente? Estamos começando a 1h20, ou seja, 13h20, 1h20 da tarde, é quando a gente dá início ao nosso programa Cara a Cara com a Verdade. Boa sorte, boa tarde, obrigado pela audiência e até amanhã, pessoal!